Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que é o CO2. Como sabemos, a maioria das plantas, se não dizer todas elas, tem uma grande necessidade de uso do CO2. Qual que é a função do CO2 no aquário? Bom, as plantas usam o CO2 presente na água para fazer a fotossíntese, transformando assim o CO2 mais uma fonte de iluminação externa em amido e assim produzindo alimento para ela mesma. O CO2 está presente no aquário de várias maneiras, conforme os peixes respiram, conforme restos de ração e fezes do peixe vão se decompondo, tudo isso gera CO2 no aquário. Porém, como sabemos, existem algumas plantas, por assim dizer, plantas de alta complexidade. São aquelas plantas que exigem bastante nutrientes e também bastante CO2. E quando a gente tem esse tipo de planta no aquário, só o CO2 gerado naturalmente não é o suficiente para essas plantas. Então precisamos de uma ingestão artificial de CO2 para manter nossas plantas sempre bonitas e saudáveis. Mas é claro, se você tem um aquário de média ou baixa complexidade, você também pode usar o CO2 no seu aquário para acelerar o crescimento dessas plantas, pois conforme a demanda de CO2 e nutrientes estiver maior, mais rápido vai ser o desenvolvimento dessas plantas. Porém, fica uma questão, né, pessoal? Qual é o preço do CO2? Hoje, se a gente for montar um cilindro profissional, com manômetro e tudo mais de CO2, fica algo muito caro e muito inviável. Porém, existem algumas opções para termos o CO2 de uma forma prática e barata. Temos CO2 em pastilhas, temos CO2 em spray descartável e também temos o CO2 caseiro. E eu decidi no vídeo de hoje falar um pouco mais sobre o CO2 caseiro, trazer para vocês como fazer o CO2 caseiro, como usar no aquário e explicar brevemente como o CO2 funciona para as plantas, bem por cima, tá? Assim, pessoal, dependendo do seu aquário, não é necessário CO2. Então, dependendo das plantas que você tem, elas conseguem se manter sem CO2. Mas se você fizer o CO2 caseiro, usar um CO2 artificial, o crescimento e desenvolvimento delas vai ser muito mais rápido. Então hoje, junto com a explicação da função do CO2, eu vou trazer aqui uma receita muito fácil e muito simples de CO2 caseiro. O que a gente precisa para fazer o CO2 caseiro, pessoal? 1 litro de água, tá? De preferência uma água filtrada. Você pode usar água da torneira, mas é interessante você usar o anticloro, tá bom? Essa água, deixar ela morna melhora o CO2, faz com que ele gere mais rápido. Água morna, tá, pessoal? O que é água morna? Uma água que você mantém a mão dentro da água sem queimar a mão e sem ficar muito quente, igual a água do chuveiro, tá bom? 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 2 colheres de chá de fermento biológico seco, aqueles para pão, que é tipo uns floquinhos, e 500 gramas de açúcar, tá? Então você pega tudo isso, mistura numa garrafa PET, bem misturado, dá aquela chacoalhada para misturar, tá? Não tem problema, primeira vez só. Fecha a garrafa. Antes disso, pessoal, você vai precisar montar na garrafa 2 furinhos, tá? Conforme vocês podem ver aí na imagem, vai ter 2 mangueirinhas vedadas com silicone. Uma vai ficar fechada, que é uma válvula de alívio, e a outra vai para dentro do aquário ligada numa pedra porosa, tá? Então, conforme as bactérias do fermento se alimentam, comem açúcar, gerando CO2 que vai para o seu aquário e vai alimentar as plantas, fazer com que elas se desenvolvam mais rápido. Essa receita de CO2 é para 100 litros de água e dura mais ou menos de 15 a 30 dias, tá? Pode variar muito a duração de acordo com a temperatura, de acordo com a receita, o tipo de fermento. Mas é uma receita muito barata. Quanto que você gasta nessa receita? O mais caro que eu gastei aqui foi o silicone, que eu paguei 10 conto numa bisnaga de silicone, aquelas bem simplona mesmo. Mais caro aqui foi o silicone, tá? Então essa é a receita de CO2 caseiro. Vou deixar na descrição do vídeo se vocês quiserem ver com mais calma. Não gravei fazendo porque não tem segredo nenhum, pessoal. Pegou uma garrafa PET de 2 litros, fez 2 furos na tampa, passou silicone, deixa secar, vedou as 2 mangueirinhas, vira de cabeça para baixo com água para ver se não tá vazando. Se não tiver vazando água, tiver bem vedado, só fazer a mistura do CO2, colocar na garrafa e pronto, não tem segredo. Só uma coisa que vale salientar, pessoal, é que é muito importante à noite, quando você for apagar a luz,
tira a mangueirinha do aquário, entendeu? E não deixa esse CO2 indo para o aquário. Porque quando a luz está apagada, as plantas não fazem fotossíntese, não consomem esse CO2 e ele acaba ficando em excesso na água. Então desliga ele à noite e só liga ele quando você ligar a luz do aquário e o aquário estiver funcionando. Outra coisa também, tomar muito cuidado de não deixar dobrada a mangueira, porque o CO2 gera uma pressão muito grande dentro da garrafa. Então assim, se você vê que a garrafa está começando a estufar, ficar rígida, abre a outra mangueirinha de alívio para tirar um pouco dessa pressão. Nunca deixe a garrafa fechada, como se armazenando CO2, senão a garrafa explode e faz uma bagunça terrível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um vídeo da série aí sobre aquapaisagismo, tá? Vídeo também patrocinado pela M-Breda, apesar de não falar dos produtos, toda a série de aquapaisagismo está sendo patrocinada pela M-Breda. E agora, ainda essa semana, vou trazer alguns outros vídeos sobre produtos para aquapaisagismo. Então assim, se você não tem substrato fértil, se você não tem plantas de média e alta complexidade, vou trazer o vídeo falando sobre os fertilizantes. Fertilizantes assim que mesmo com substrato simples, você vai conseguir ter um aquário incrível. Se você está gostando dessa série de vídeo, muito importante deixar o seu like. Até o próximo vídeo, um grande abraço, se inscreva no canal e falou!